Bom, gente, obrigado pelo convite. Estamos aqui iniciando um trabalho novo para mim, né? Que é tá fazendo essa palestra para todos vocês estarem aí ouvindo. Vou falar um pouquinho sobre uma área que é relacionada a mim. Para quem não sabe, eu sou professor, né? Já trabalhei no centro espírita com evangelização e eu acho super interessante quando nós falamos sobre a educação. Então vamos falar um pouquinho sobre a nova geração, né? E educar para o futuro. É o que nós temos aí, né? Então, a gente vai passar por algumas conversas, por algumas citações que eu achei super interessantes. Por exemplo, a primeira que a gente tem aqui, ó, que a gente vai estar falando, é a seguinte: o que se entende por geração? O que seria essa geração? A geração é a ação ou efeito de gerar, né? É uma produção de um novo ser semelhante àquele que o origina. Isso seria a ideia principal de geração. Uma outra coisa super interessante. E a nova geração? Quando nós falamos da nova geração, o que a gente vai subentender sobre isso? É a humanidade regenerada. Olha só, regenerada. Como assim? Onde a inteligência e a razão vão caminhar irmanadas com o sentimento do bem. Vamos parar para pensar nessa situação. Será que a gente tem exemplos disso em nossas casas, em nossas vidas? Olha só, vamos observar ao nosso redor. Isso que eu acabei de dizer para vocês. Inteligência e razão juntas com um sentimento inato do bem. Olha só. Outra coisa que a gente vem aqui para questionar um pouquinho. Como que nós vamos educar essas crianças para o futuro? Essa nova geração para o futuro. Isso é super interessante, tá? É a transmissão de valores e conhecimento que é acumulado na nossa sociedade. Seria essa educação. Então olha só, transmissão de valores e conhecimentos acumulados na sociedade. A gente tem uma dualidade muito interessante aí, ou duas formas muito mais antigas, né? Que é a questão do educare, que é criar e alimentar, tá? E educere, que é direção para fora. Olha só, daí surgem dois conceitos diversos e opostos da educação. Ou seja, um de fora para dentro e o outro, né, de dentro para fora. O primeiro nós temos que é o ensino autoritário, aquele que é isso e acabou. E o outro que é de dentro para fora, que é o liberalismo. Olha só, totalmente diferente um do outro. Isso são coisas que a gente vai ter que repensar nesse mecanismo de educação. E a gente tem muitas crianças envolvidas nisso assim. Crianças que não aceitam o autoritarismo. Crianças que não aceitam aquilo. Tem que ser desse jeito. Não, tem que ter uma razão. Tem que ser explicado para ela o porquê daquilo. Não é como nossa geração, né, ou as gerações antigas, que vai usar isso para isso e acabou. E a gente aceitava. Hoje essas nossas crianças, olha só, super interessante, elas já não aceitam mais o autoritarismo. Elas questionam, muitas das vezes perguntam por que, né, de estar sendo ensinado aquilo, por quê, da onde veio, como que veio, né? E antigamente a gente não tinha essas perguntas, né? Então olha só, mais um ponto que a gente tem aí pra gente estar observando. E aí, gente, o que a gente pode estar fazendo para isso, né? A gente tem várias situações. Eu, como educador, às vezes, né,
eu me deparo com muitas situações assim. Hoje eu abro muito mais o meu olhar, né? Porque a gente tem esses questionamentos dessas crianças, desses alunos, desses jovens, né? Antigamente não tinha muito disso. No capítulo 18 da Gênese, né, um capítulo só, fala sobre os são chegados os tempos, né? Onde cita essa geração nova, né? Essa geração nova, né? Quando os tempos chegarem, haverá grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, né? Para os incrédulos, que não nada diz, aos crentes, algo de místico, né? De sobrenatural. Allan Kardec quer provar nesse ponto aí que as duas interpretações elas são erradas. Olha só, aos que não acreditam e aos crentes que têm essa mistificação, esse sobrenatural atrás disso tudo aí, ó. Ele diz que na primeira, porque envolve uma negação da providência. Nega a providência. E a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis natural, mas sim o cumprimento das leis. Olha só, uma nega, a outra anuncia a perturbação. E na verdade não é anunciar a perturbação, e sim o cumprimento, né, das leis. Essas perturbações que ele fala, que são sinais de essas perturbações que ele fala nessa situação aí da providência, da negação, né, aos incrédulos, né, ele começa com a geração nova tendo os sinais precursores. Quais seriam esses sinais precursores aí? Toda parte do mundo, né, os tempos são chegados e com grandes acontecimentos acontecerão, né, para a regeneração da humanidade. Alguns sinais são guerras e rumores de guerras, choro, filhos profetizarão, levantar-se-ão falsos testemunhos, desolação, cataclismos. Olha só, em Mateus capítulo 24, no versículo 11 ao 14, ele diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. E então que o fim chegará. Olha só, ele fala do fim chegará. Mas quando ele fala do fim, não é o fim do mundo, não é o fim da terra, não é como nós tínhamos as profecias anteriores que falavam que de 2000 não passará, né? Que o mundo iria explodir, né? Que são essas simbologias místicas que muitos acreditaram. Quantos não acreditaram que de 2000 não ia passar? Voltaram o relógio, olha só, imagine só, voltaram o relógio no dia 31 de dezembro de 1999, retornaram o relógio para trás, para que o mundo não acabasse. Essa não era a ideia, né, de que o mundo acabaria. Sim, de transformações, nós estamos passando por transformações. O nosso planeta, ele clama socorro. Ele clama socorro há muito tempo, porque nós seres humanos
estávamos o quê? Degradando ele. Estamos ainda, né? Olha só o exemplo que a gente tem aí, ó. O Pantanal Mato Grossense lá, a região amazônica, onde ainda existem pessoas que colocam fogo, né, vamos dizer assim, em um dos patrimônios maiores do mundo, da humanidade, que são as florestas. Outros que derramam produtos químicos nas águas. Nós sabemos o quanto a água é saudável para todos, né? Então, olha como que nós, seres humanos, ainda degradamos, né, o nosso planeta Terra. E com isso tudo, a gente vem com essa geração nova. Geração nova que vem se preocupando com certas situações que acontecem na órbita terrestre, né? Geração nova que vem sendo colocada em nosso colo, em nossos braços, para quê? Para que nos ajudem a transformar, a modificar a estrutura, né, de nosso planeta, né, auxiliando. Olha só como Jesus é tão bom, né? Ele veio, agora ele nos dá uma nova oportunidade, colocando novas crianças à nossa volta com pensamentos diferentes, para que possamos, né, também comungar dos mesmos sentimentos, né? Vamos falar um pouquinho dessa geração nova. Essa geração nova, ela conflita com a geração antiga, vamos dizer assim, com a geração velha, né? Lá de trás, a geração velha, né, que a gente fala aí, ela se caracteriza por espíritos atrasados, revolta contra Deus, né? Quantos aí são revoltados contra Deus? Coloca tudo na conta de Deus, né? E nós espíritos ainda temos um problema sério, que além de colocar na conta de Deus os nossos erros, nós colocamos ainda na conta dos obsessores. Tem obsessor aí que deve ter erro até a mais dele, porque a gente coloca os nossos na conta deles. Olha só o que nós fazemos. Nós erramos. Isso aí deve ter sido culpa do obsessor. Meu obsessor, ele tá doido para acabar comigo, então eu acabei errando desse jeito aqui e foi culpa dele. E às vezes não é culpa dele. Ele pode até influenciar, mas o maior culpado é quem deixa a influenciação agir sobre si. Então olha só como que nós delegamos a nossa culpa a eles. E muita gente fica revoltado contra Deus. O apego à matéria. Nós somos ainda muito apegados à matéria. Isso tudo é exemplo da geração antiga, né? Não vou dizer de geração velha, mas da geração antiga. O apego à matéria, o meu carro, a minha casa, né? A questão desse advérbio pronome de posse, né, que foi colocado em nossas vidas. A minha esposa, a minha filha, a minha mãe. Lembrando, gente, que essas pessoas apenas estão de passagens em nossas vidas, para que somem cada vez mais, para que multipliquem o sentimento de amor. Isso sim, são pessoas que estão aqui para nos auxiliar, como nós também tivemos para auxiliar, de alguma forma. Então o apego à matéria, o egoísmo e o orgulho, as chagas da humanidade. Isso está impregnado nessa geração antiga, né? Olha só, não se compara aos espíritos superiores, tá? Essa geração velha não se compara nem um pouquinho aos espíritos superiores, tá? Devido a isso tudo, ainda temos junto com isso, nesse incipiente todo, né, que a gente tem da questão da geração, né, dos espíritos atrasados, vamos dizer assim, a questão de negarem, né, o poder superior. Muitos ainda negam o poder superior.
Ainda temos ainda a propensão instintiva às paixões degradantes, né? Isso não é só o orgulho e só o egoísmo, a inveja, né? A questão da própria vaidade. Olha só como que nós cultuamos hoje. Nós cultuamos ainda hoje corpos belíssimos, uma beleza acima do normal, né? Prestem bem atenção. A vaidade, a questão da vaidade do ser humano, não é? Já os espíritos, ou a geração nova, né, que a gente tem aí, ela tem características também muito boas, melhores, renovadas, como eu já falei lá na frente, na nossa coisa. Ela é espíritos que vão trazer a transformação. Então são espíritos, uma geração de espíritos melhores, onde a inteligência e a razão, tá? A inteligência e a razão. Mais uma vez, esses espíritos que estão chegando da geração nova não são espíritos superiores. São espíritos que são mais evoluídos, tá? Do que os espíritos antigos. Mas que precisam, claro, de um caminho, de um nortear, para que possam fazer as suas tarefas da melhor forma possível, tá? Porque as influências vão colocá-los nos caminhos para as suas escolhas. Olha o livre-arbítrio, não vai mudar a questão do livre-arbítrio. Então, inteligência e razão, sentimento inato do bem, eles vão ter o sentimento do bem, mas claro que se tiverem exemplos errôneos, olha só, exemplos errôneos, eles vão sim escolher o caminho errado, tá? Progressão moral. Terão progressão moral. Mas olha só, progressão moral terão. Quantos espíritos vieram para cá com o intuito de ajudar, né, a nossa geração, e com o passar do tempo acabaram escolhendo caminhos errados? Então, eles também podem, tá, sair fora do percurso correto, vamos dizer assim, percurso correto, e escolherem outros caminhos. Mas isso vai depender do quê? Vai depender de termos a base inicial correta, para que lá na frente ele possa sim fazer as suas escolhas certas. Leveza do espírito, vai ser um espírito menos materializado, tá? Como nós somos espíritos mais densos, eles serão espíritos menos materializados, tá? Isso tudo, tá? Eles têm já em si, né, condições, essa nova geração, de dar continuidade ao progresso, tá? Eles têm já essa possibilidade de dar continuidade ao nosso progresso. Os tempos são chegados. Olha só, os tempos são chegados. Quando nós falamos dos tempos são chegados, vai haver uma grande emigração de espíritos, né? Os espíritos maus vão ter que sair. Vão ter que sair desse planeta, né? Os espíritos que praticam o mal pelo mal serão recolocados, recambiados para outras orbes mais inferiores. Olha só, gente, isso aí vai levar lá pra gente, pra nossa ideia, no primórdio da Terra, né? Quando chegou a provas e expiações, com os nossos queridos irmãos de Capela, né? Onde Capela também estava passando de provas e expiações para a regeneração.
e eles tiveram que ser colocados, né, em um outro planeta onde iriam o quê? Começar a sua caminhada de novo. Mas o quê? Auxiliando, né, a grande gama de espíritos primitivos que existiam nesse planeta. Então, está chegando a hora, né? Os tempos são chegados. Aqueles que praticam o mal terão que sair. E eles vão sair e serão jogados em algum lugar? Não, eles serão colocados. Até porque, né, nós sabemos que eles terão uma evolução em comparação àqueles que são primitivos. E lá estarão eles para quê? Para crescerem, aprenderem, ajudando o próximo, né? E com isso eles vão poder sim, como muitos de capela que estiveram aqui na Terra e evoluíram, tiveram a sua passagem, auxiliaram, né, ao nosso mundo de provas e expiações. A Terra em si vai entrar na era da regeneração, tá? E com isso ela vai sofrer uma transformação, né, de provas e expiações para a regeneração. Nesse novo mundo que estará vindo, não vai ter espíritos, né, recalcitrantes no mal. Tá? Não vão ter. Vai haver a maldade. Resquíciozinhos. Muito pouquinhos. Até porque nós não estamos indo para um mundo muito evoluído, de mundos felizes, não. Terão, mas não serão como as nossas que nós vivemos hoje em dia. Tá? Vai haver, no caso, uma troca aí. Os maus espíritos vão e os bons espíritos vêm. Como assim os bons espíritos vêm? Serão espíritos onde não haverá propensão do mal. Terão sim alguns resquícios, mas já são espíritos mais evoluídos do que aqueles que foram exilados para um outro planeta. Tá? Serão espíritos que estarão vindo para ajudar também a nossa evolução. A evolução deste planeta. O auxílio para a criação de nova sociedade. Uma nova sociedade movida ao bem, ao amor ao próximo. Pensando todos num único corpo. Num corpo único. Né? Numa unicidade em si. Então esses espíritos serão trocados, vai haver uma troca natural, né? Como nós sabemos. E essa transformação, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas a gente sabe que tudo vai ser diferente. As coisas serão diferentes. Vai ser bem fora do comum do que vivemos. Mas para isso nós precisamos desses espíritos que estarão aqui. Tanto os da nova geração, que já vieram para quê? Para auxiliar a essa modificação de pensamento, essa modificação de sentimentos, com aqueles que estarão vindo, tá? Para o nosso planeta. Vamos lá, vou dar um exemplo assim, para que fique mais claro. É como se fosse assim. Vamos imaginar que nós tivéssemos espíritos em uma cidade. Vamos botar a cidade de Valença. Vamos imaginar que na cidade de Valença nós tivéssemos uma proporção, vou arredondar, 70 mil habitantes. Desses 70 mil habitantes, os 70 mil eram espíritos propensos a alguns sentimentos maus, correto? Com o passar do tempo, nasceram alguns espíritos com pensamentos bons. Olha só, então vamos dizer assim, que nasceram 1000 espíritos com pensamentos bons.
E com o passar do tempo, se nasceram 1000 espíritos com pensamentos bons, de 70 mil, 1000 acabaram morrendo. Então esses espíritos com pensamentos ruins morreram, já são 69. Com o passar do tempo, 10 mil nasceram com pensamentos bons, 10 mil morreram. Então olha só, vai havendo uma troca automática, tá? Foi o que eu falei lá em cima. Os maus espíritos vão passar por uma imigração. Então eles vão estar saindo da Terra. No caso, eu comparei com a cidade de Valença. Vão estar saindo de Valença. Até o momento que, quando menos perceber, a população, que era 70 mil, passou a ser 70 mil pessoas pensando em coisas boas, em sentimentos bons. Mas isso vai demorar um certo tempo, tá? Nós não podemos cravar quanto tempo. Também não podemos cravar há quanto tempo isso já começou. Porque os espíritos da nova geração já estão aí. Tá? As nossas crianças da nova geração já estão aí. Já estão trabalhando. Então isso já tem um tempo. Tá? Então, quando nós falamos desta modificação, ela é uma modificação gradativa. Tá? Esses espíritos vão sendo retirados do planeta Terra aos poucos, né? Aos poucos nos nossos olhos, né? Mas aos poucos sendo relocados em outros planetas. Agora vamos falar um pouquinho da educação. Como que nós vamos fazer para educar esses espíritos? Isso aí é o problema maior que nós vamos ter. Por que eu falo que é o problema maior que nós vamos ter? Eu sou professor. Eu digo que é complicado essa mudança. Até porque nós vemos com um olhar. E nós teremos que mudar. Hoje, eu, professor, olho de forma diferente. Graças à doutrina espírita, graças à minha experiência dentro de uma evangelização, graças aos meus filhos que eu tenho. Hoje, eu olho de forma muito diferenciada todos os meus alunos. Antigamente, vou ser bem claro e bem sincero, eu olhava o todo. Dentro de uma sala de aula com 30 alunos, 40 alunos, eu olhava os 40. Eu imaginava um percentual de turma em cima do todo. Hoje não. Hoje eu sei que cada um tem a sua individualidade. Cada um tem o seu pensamento. Cada um atinge o potencial seu e não do grupo. Então a gente vai ter que começar a mudar um pouquinho, porque a gente sabe que todos são diferentes, que não existe igualdade. Cada um tem o seu potencial. Então é aí que a gente vai começar um pouquinho o nosso trabalho, tá? É se educar para o futuro. E educar para o futuro significa o quê? Mudança de paradigmas. Por que mudança de paradigma? Porque paradigma é igual a modelo, né? Paradigma é igual a modelo. Então a gente segue alguns modelos. Então esses modelos a gente vai ter que começar a repensar, né? Vamos lá então. O presente deve ser uma antevisão do futuro e não uma extensão do passado. Olha só, nós estamos nos anos de 2020 e ainda existe, né, modelos do passado sendo usado nos dias atuais. Isso é normal, é normal. A mudança já deveria ter sido feita há um tempo. Até porque em nossas escolas nós recebemos essas crianças da nova geração. Mas nunca olhamos as crianças da nova geração com um olhar diferente. Olhávamos sim, com o olhar igual aos das outras crianças. O olhar que a gente tinha 20, 30 anos, 40 anos atrás. E que foi passado para todos os educadores, né? Então, nós temos essa ideia.
Nós temos alguns modelos, né, de estruturação de pensamentos, né, vamos dizer assim, que nos serviram em um dado momento, tá? Serviram em um dado momento. No caso, Thomas Kuhn, em Estrutura de Revolução Científica, que diz que os paradigmas não são corrigidos pela ciência normal. Esta apenas identifica anomalias e crises, né? Einstein dizia que o problema não pode ser resolvido com o mesmo nível de pensamento que foi criado. Olha só, Einstein falava isso. Einstein citava isso. O problema não pode ser resolvido com o mesmo nível de pensamento que foi criado. Cada um resolve o problema de uma forma. Eu posso ter criado um problema com um pensamento, mas existem maneiras e formas diferenciadas de se chegar até ele, ao resultado. Olha como Einstein era super interessante, né? A gente tem aí também várias situações. A gente tem o modus operandi. O que seria esse modus operandi? Seria a educação do futuro, tá? Por que a educação do futuro? Que deve versar sobre o questionamento e a tomada de consciência de si mesmo. Questionamento e consciência de si mesmo. Teremos aí que buscar novas formas de informações, novos rumos para o nosso progresso moral e intelectual. Olha que interessante. O ser humano não poderá ficar na dependência do outro, tá? Inclusive de livros que ditam as normas e os procedimentos de como atuar em sociedade. Nós não vamos poder ficar mais dependendo do outro. A educação deve seguir o exemplo de Nietzsche, que orientava a todos os seus leitores a abandonar o livro depois de lido, tornando dispensável como a comida que passa pelo nosso corpo. Olha só, hoje, né, educar para o futuro é passar do ensino de massa para o ensino individual ou personalizado, do aprendizado simples para o aprendizado múltiplo, da passiva abertura de respostas para a ativa busca de resposta, do treinamento em habilidades e conhecimentos formais para a formação de atitudes e opiniões que estimulem a procura do saber, de respostas decoradas para a compreensão do problema e a estimulação ativa do intelecto. Olha só. Preste bem atenção como a gente tem aqui uma busca. Olha o que é o educar do futuro. É parar de dar a resposta. Porque eles não querem resposta. Eles querem buscar a resposta. Eles querem entender o porquê da resposta. Eles querem, através, né, de tudo isso, eles mesmos formarem, né, a resposta necessária que possa agradar e satisfazê-los. Nossa escola antiga, nossa educação antiga era o quê? Era embasada na decoreba. Decora aí que você vai aprender. Pergunto, quantos de nós decoramos e depois esquecemos? Isso era normal na época de colégio, tá? Por quê? A gente decorava para a prova. Decorou aquilo, depois a gente esquecia. Agora analisa bem. Hoje eu tenho 44 anos de idade. A todos os meus amigos aí que estudaram comigo, que tiveram passagens, que foram amigos de escola, para e pensa.
quantas vezes nós entendemos a matéria? Quantas vezes? Só a partir do momento que compreendíamos. Ou que buscávamos as respostas. E não decorávamos. Porque o decorar, você é como foi falado lá em cima, né? É como a comida que passa pelo nosso corpo. Nós comemos, absorve aqui e imediatamente o que? A gente elimina aquilo que não nos interessa. E esse mesmo a gente absorve por um momento. Por quê? Porque aquilo vai ser consumido de alguma forma pelo nosso organismo. Então nós temos que dar para eles os subsídios necessários para que eles possam entender, né? Buscar esse entendimento. Eles não querem nada pronto. Até porque o pronto, muitos já vêm com o conhecimento necessário. Precisa de lapidar. Precisa ter aquela pessoa correta para auxiliar e indicar o caminho certo. Informação vai vir de várias fontes. Olha só, gente, a gente tem aí, ó. Informação vem de tudo quanto é lugar. Vem do livro, vem da televisão, vem da internet, vem da própria escola, vem através de conversa com outras pessoas. Uma coisa que não vai dar certo mais. Professor na frente da lousa, tá? Lá na frente do quadro. Isso aí não vai adiantar. Porque ele não vai ter atenção. O que vai chamar a atenção dele? Para ele ser educado? Ou você transforma a sua aula, ou você modifica o jeito de você ver, ou você não atinge a eles. Ou você não chega até eles. Professor de 40 anos atrás, com metodologia de 40 anos atrás, vai ser simplesmente um ser na frente do quadro do qual conhecimento ele adquire. Porque ele para na frente da internet, tem tudo na internet hoje. Então você está ali para quê? Para transformar, modificar o pensamento, trazer ele para perto de você. Fazer com que você seja vamos dizer assim, um auxiliar para o conhecimento dele. Ajudá-lo a buscar os caminhos. Essa questão do passado do ensino de massa que eu falei lá na frente, personalizado e da resposta decoradas, tá? Para a resposta compreensiva. Ele compreenda o que vai ser. E esse compreender vai ajudar a todos, porque passa do simples para quê? Para aprendizado múltiplo, onde você entra em várias áreas, onde você entra em vários setores, onde você abarca um conhecimento muito maior. E aí, gente, como que a gente prepara esses jovens e essas crianças? Essas crianças vão permanecer mais tempos no futuro. Por que elas vão permanecer mais tempos no futuro? Porque essas crianças estão aí com 10, 15, outras com 7, 6 anos de idade. E aqueles que tiverem com 60, 70 anos, eles não estarão, não as crianças, mas os espíritos, ou seres humanos que estiverem com 60, 70 anos de idade, eles não vão permanecer muito tempo no futuro. Já essas crianças permanecerão no futuro por mais tempos, né? Temos que educar essas pessoas, tá? Para quê? Porque eles, no caso, estarão aqui. Educar de uma forma prática, para que eles possam permanecer aqui e auxiliar nessa transformação. No caso, né, a gente tem a nossa educação aí que deixa muito a desejar, mas graças a Deus existem pessoas que estão mudando isso, seres que buscam essa modificação, essa transformação, né? Isso não é para todos, mas a gente tem agora uma gama de educadores que estão vindo com uma visão diferenciada,
uma visão nova, né? Que no caso a gente tem que tirar, né? Porque muitos acham que a escola ainda funciona como uma extensão da unidade familiar, né? Que a escola funciona, não, a escola virou agora para educar o filho. Não, a escola está ali para transformar, né? Transformar, transmitir o conteúdo, né? E aí a gente deve, sim, transmitir o conteúdo, mas a gente deve também ensinar o aluno a se comportar como aluno. A gente deve também ensinar o que é ter colegas, o que é agir coletivamente, quais são as posturas físicas e mentais que se relacionam com o conhecimento. Olha só, super interessante. A criança deve ser ensinada a viver em harmonia com os seus diferentes. Não colocar a criança como um ser diferente do todo. Até porque dentro de uma sala de aula há uma diversidade de espíritos. Então a gente tem que ensinar o convívio. Imagine só, cada um dentro da sala de aula com um pensamento totalmente diferente, com uma ideia totalmente diferente, com atribuições diferenciadas. E a educação antigamente pensava no quê? 40 alunos, todos são iguais. Aí a gente tem aquele aluno que não consegue ficar sentado na cadeira e que a gente tem que colocar ele sentado na cadeira porque todos os outros 39 estão sentados. E aí a gente começa a martelar aquele aluno. Por quê? Porque ele não consegue ficar quietinho na cadeira. Ou aquele aluno que fala o tempo inteirinho, mas a gente não sabe por que ele está falando. Se ele quer mais conhecimento, se ele quer ser entendido, ou se ele quer entender. Então olha só como que tem várias diversidades dentro de uma sala de aula. Se nós temos aquele aluno que é silencioso, que é quieto. Mas ele é quieto por quê? Porque ele é um bom aluno, ele é bem educado. Não, ele está no silêncio dele porque ele está pensando. Pensando no quê? Pensando em quê? O que nós não sabemos porque ele é silencioso. E aí a gente quer que aquele agitado fique igual àquele silencioso. E não é isso. Nós temos que entender essa diversidade. Do mesmo jeito que tem aquele aluno que é super inteligente em todas as matérias. E aquele aluno que é inteligente em português. Só em português. Mas também tem aquele aluno que tem facilidade para as línguas estrangeiras. Mas ele é ruim em matemática. Muito ruim em matemática. Mas aí eu penalizo ele. Porque ele é ruim em matemática. Mas ele é bom em inglês. Já tive esse exemplo em sala de aula. Que a menina era uma aluna muito boa em física. Mas não era boa em matemática. Mas em física tem o quê? Tem os conceitos. Além da aplicação da fórmula, você tem que ter um conteúdo interpretativo da questão. E aí eu descobri que ela tinha uma facilidade, conversando com os meus amigos, principalmente os amigos de língua estrangeira e português, e geografia e história, que ela tinha belíssimas notas. Porque ela escrevia bem. E quando dentro da física eu tinha algo de interpretativo, ela se saía bem. Esse foi um exemplo que eu dei meu de sala de aula, né? Então olha só, a diferença que a gente tem que ter esse relacionamento para que você possa ter as flexibilidades dentro de uma sala de aula, dentro da educação desses jovens e dessas crianças, e não uma imposição, impor aquilo que eles vou impor ao aluno, é como se fosse essa menina. Imagine só se eu impôsse, se eu estivesse fazendo a imposição a ela. Ela poderia ter sido reprovada, mas eu abrindo meu leque de visão,
eu consegui observar outras coisas. Eu consegui ajudar ela de uma forma diferente. Conversando, perguntando qual era a maior dúvida, até porque ela era super fechada. Tá? Então olha só. Flexibilidade e adaptação. Eu vou ter que falar uma coisa aqui que é super interessante. Os meus amigos psicopedagogos, né, que trabalham com essas crianças, que tem o TDAH, né, que a gente fala aí, que hoje em dia vem a questão do espectro autismo, né, que eles pedem sempre nas escolas a flexibilização de conteúdo, a adaptação de questões. Hoje eu entendo o que seria essa flexibilidade e essa adaptação. Tem criança que não entende a imposição, mas tem criança que entende quando você trabalha de uma forma diferente. Quando você envolve a questão ou o ensinamento de uma forma diferente. Quantos amigos meus de escola foram taxados de alunos ruins porque não queriam sentar, não ficavam parados, falavam o tempo inteiro e com isso não tinham um rendimento bom dentro de sala de aula? Quantos alunos e amigos meus foram reprovados, seja em matemática, seja em história, português, a matéria que for, por causa dessas características? E que se a gente for parar para pensar bem, analisar bem, todos que estiverem me ouvindo, pensem quantos amigos de vocês foram reprovados e que hoje possuem situação de vida, às vezes, até melhor que a nossa. Por quê? Porque acharam aonde se encaixam. Eles eram diferentes? Não. Todos nós somos diferentes. Todos. Mas cada um tem a sua área na qual vai encaixar. E eles se acharam. Tudo bem, foram reprovados, porque por falta de conhecimento, muitos professores analisavam como as metodologias antigas. 40 alunos, 40 iguais. Se um destoar, é porque ele é o diferente. Então, vamos abrir os nossos olhos para essa flexibilidade e para essa adaptação curricular que a gente pode ter aí para ajudar essas crianças da nova geração e os jovens da nova geração. O bem deve predominar sobre o mal. Olha só a palavra, o bem deve predominar sobre o mal. A nova geração mostra-nos que o bem deverá predominar sobre o mal. Como plasmar esse novo mundo? Não é uma tarefa fácil, até porque nós estamos mergulhados num manancial, né, de muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas vindo à tona, né? Saindo do fundo da lama e vindo até em cima, né, na borda. São situações que estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Isso é necessário, mas nós estamos mergulhados nisso tudo. Isso tudo gera um sentimento, né? Gera, vamos dizer assim, uma certa revolta, porque nós somos espíritos que ainda temos esses sentimentos. Mas graças a Deus o mal passará. E essas influências, esse quadro vai se reverter, visto que o planeta Terra está passando por essa transformação, por uma transformação. O mundo de provas e expiações vai sair para a chegada do mundo de regeneração.
em que o bem vai prevalecer sobre o mal, quer queiramos ou não. Isso não tem como a gente negar isso. Não depende da gente querer ou não. Vai ser. Nós estamos mudando. E essa transformação regenerará o planeta. Vamos ter que conviver com uma maior quantidade de bons espíritos. Graças a Deus nós vamos ter que conviver com esses grandes, esses bons espíritos. Nós temos aí um vasto conhecimento através da leitura, que esses irmãos que estão chegando, esses bons espíritos, essa nova geração que vai estar fazendo esse auxílio, essa transformação, eles têm uma imagem de responsabilidade muito grande, de moralidade muito grande, de respeito. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho esse exemplo dentro de casa, tá? Desde que meu filho nasceu, ele tem 6 anos de idade hoje. Ele compreende, desde os 2, o que é responsabilidade. Ele respeita. E ele sabe, e ele tem uma questão moral acima de tudo. Aqui em casa não pode ter palavrão. É o que deveria ser correto na casa de todo mundo. Mas a partir do momento que eu falo algo errado, alguma pessoa que aqui dentro de casa entrar, isso é normal. Qualquer pessoa, conhecida ou não dele. Se a pessoa proferir alguma palavra feia, ele pede para que a pessoa peça perdão a Jesus. Porque senão seu coração vai ficar escuro. Olha só, ele aprendeu isso na evangelização. E junto com isso, ele trouxe para dentro do nosso lar. Isso são ideias dessas crianças da nova geração. Vamos ter, como é que seria essa questão do novo mundo? A nova geração estará fundamentada nos preceitos evangélicos. Na consciência como uma lei universal. A lei de justiça, amor e caridade. Cada um cumprindo o seu dever. Tá? Então, o que é cada um cumprindo o seu dever? Porque a lei de justiça, amor e caridade estará sendo praticada na sua maior expressão. Olha só, na sua maior expressão. Não vai haver trabalho por fazer, porque cada ser humano irá atender aos anseios, tá, da sua consciência bem formada. Não haverá a desigualdade social, mas apenas desigualdade de mérito. Essa geração nova terá uma outra feição, pois esses espíritos estarão encarnados em corpos mais leves do que os atuais. Olha só, super interessante. Cada um vai cumprir o seu dever. Não vai ter trabalho para ser feito. Sim, vai haver sim uma busca sempre de um conhecimento, de uma evolução. Porém, orgulho, inveja e ciúmes vão ser soterrados, tá? Serão coisas que serão abafadas e vão sumir deste planeta, graças a esses sentimentos que essas crianças da nova geração estão chegando e estão colocando em nossos lares. Parem para pensar, gente. Quantos nas casas de vocês colaboram para isso? As perspectivas futuras devem ser otimistas. Vamos plasmar um mundo sem preconceito, sem separação de raças e de sexo. Porque eles já vêm com isso incutidos em seu espírito, dentro de seus espíritos. Basta trabalharmos com eles, para que eles possam escolher os seus caminhos certos. Para que eles possam vir aqui
e fazer o trabalho que nós não fizemos. Então, gente, vamos analisar bem, vamos pensar bem sobre tudo que foi falado hoje, que foi falado aqui. Olhar com aquele olhar clínico para essas crianças. Se meus amigos de profissão estiverem me ouvindo, que possam começar a abrir os olhos sobre seus alunos, sobre seus filhos, sobre seus netos. Analisar se existe alguém igual. Não existe ninguém igual ao outro. Nem pela ciência existe. Os gêmeos não são iguais, são semelhantes. Coisas semelhantes não significam que são iguais. São parecidos. Mas, aí vem o mais. Cada um tem o seu quê. Gente, obrigado. Que vocês possam ter... Que eu possa ter sido claro, né? Fiquei um pouco nervoso, mas deu para desenvolver pela primeira vez. Espero que eu possa estar auxiliando sempre o canal e que Deus abençoe a todos os meus irmãos nesse momento que nós vivemos em nosso planeta. Continuem orando por todos, continuem fazendo as quarentenas necessárias, fiquem em casa, zelem pelo próximo, porque é a máxima: amar ao próximo como a ti mesmo. E que essa nova geração venha trazer a todos nós a tranquilidade e a paz necessária para que possamos passar por essa transformação. Obrigado, que Jesus abençoe a todos.